Seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365. Eu sou o Alan Henrique e o Clique é um desafio onde eu trago todo dia uma ideia, um clique, alguma coisa para nós podermos pensar e crescer todos os dias. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a razão. Bem, a razão hoje em dia ela é tida como o oposto da fé. Se você não viu o clique Fé e Razão, que é o Clique 77, eu vou deixar aqui no YouTube para você ver, Clique 77, e nele eu faço mostro aonde tem aquela diferença de o que a gente acredita, mas não entende como funciona, e a razão é a gente entender as coisas que funcionam. Bem, hoje o pensamento racional ele é muito associado à ciência, que é quando a pessoa entende completamente do que ela está fazendo ou deixando de fazer. Não é assim que essa palavra surgiu e não é a isso que ela deveria se referir, e eu vou explicar para vocês o que é a razão no sentido filosófico da coisa antes de Immanuel Kant. Quem foi Immanuel Kant? Se você não sabe, clique 77 você vai descobrir o que ele falou sobre a razão. A razão no sentido clássico é assim: o ser humano ele nasce incapaz. Ele precisa ser alimentado pela mãe, ele precisa ser protegido pelo pai e pela mãe, e assim por diante. E conforme a gente vai crescendo, a gente começa a ter a sensação de que a gente consegue lidar mais ou menos na sociedade, no mundo. Porém, responde para mim, responde para você próprio, porque eu não vou poder te ouvir. Nós podemos saber de tudo o que existe? Não. Nós podemos estar 100% preparados para qualquer situação que a gente enfrentar na vida? Também não. Então significa o seguinte: o desafio de viver exige uma compreensão grande da situação, mas a nossa capacidade de compreender a situação é menor do que a situação exige. A melhor forma que a gente tem para se preparar para a vida, para se preparar para as coisas, com os desafios quando eles se apresentam para a gente, é pelo uso da razão. Então, o que é a razão? A razão é conhecer o máximo possível, conhecer o máximo que você puder e saber usar o principal instrumento de você ter um pensamento mais racional: a linguagem. A linguagem, ela tem uma vertente bem pequenininha dela, que é a linguagem matemática. Acontece que a linguagem falada, descritiva, qualitativa, vamos dizer assim, ela seria isso. Compreenderam? E a matemática, o que é matematizável da nossa vida é isso aqui, ó. Não dá para matematizar um sentimento, não dá para calcular uma emoção, não dá para prever infortúnios, matematicamente falando. E a estatística, ela já é por si mesma uma ciência inexata, ela é só uma aproximação. Perceberam isso? Até aqui tá tudo legal? Ó. Então o ponto é o seguinte: quanto mais a nossa linguagem é desenvolvida, mais nós conseguimos expressar, principalmente para nós mesmos, como está a nossa situação. E eu não lembro qual foi o clique que eu disse que pior do que estar em uma situação, não, pior do que ter um problema sem saber de que tem um problema, sem ter a solução, é você nem saber que tem o problema e não conseguir explicar, e mesmo assim sofrer as consequências dele. A razão, ela é uma coisa que ela se assemelha demais com perfeição e felicidade. Eu ainda não fiz um clique sobre esses dois assuntos, só que perfeição vai ser o clique 101 e felicidade vai ser o clique 104. Fique no aguardo que eles vão sair e eu vou dizer qual é a característica que tem semelhante entre essas três coisas: razão, perfeição e felicidade. Eles não são coisas que nós conseguimos atingir, mas elas precisam ser o nosso ideal. E a razão é uma delas. Nós nunca vamos ter um conhecimento completamente racional, mas quanto mais nós subirmos nisso, por meio do domínio da linguagem e saber se expressar e dizer as coisas como realmente nós vimos, melhor vai ser para nós. E para você, como dizendo diretamente, melhor vai ser para você se você souber explicar onde te dói. Por exemplo, olha a dificuldade que um veterinário tem em tratar,
Ou pediatras tratar crianças porque não conseguem explicar o que estão sentindo. O adulto chega e fala, me aconteceu isso, eu tava com febre desde tal dia, eu tô me sentindo isso, não consigo sair do banheiro, ou tô queimando, me apareceu essa mancha aqui depois que eu mexi em tal coisa. Você explica o problema, mesmo que você não saiba resolver. E explicar o problema é o primeiro passo para você resolver o problema. Para você descrever como é que a coisa tá te acontecendo. Imagina isso no âmbito emocional, imagina isso no âmbito social. E eu estava quase me esquecendo, ainda bem que eu entrei para esse lado e vou explicar para vocês uma outra coisa que é o mais importante desse clique de hoje. Quando nós não desenvolvemos a nossa razão e nós não estudamos por conta própria, porque a gente foge de querer aprender as coisas, porque a capacidade cansa, vou falar da capacidade no clique 90. Bem, eu comecei falando de cliques passados, agora estou falando para vocês dos cliques que vão vir. Vai ser no clique 90 que eu vou falar sobre a capacidade. Nós inventamos ídolos, nós inventamos símbolos de razão. E na verdade esse símbolo não é bem um símbolo, nós criamos deuses para nós. Quando a gente é pequenininho, o símbolo da razão, que é aquele que sabe tudo, é nossa mãe, ou nosso pai, ou avô, depende de quem você foi criado. Depois, você pode substituir esse símbolo da razão pelo seu professor, ou pela ciência, pelos cientistas disseram, ou por um canal de televisão, ou por alguém que faz videozinhos no YouTube. Esse cara que fala, eu vou acompanhar ele, tudo que ele fala tá certo, porque você não quer pensar por conta própria, você quer que outra pessoa pense por você. As pessoas fazem isso com religião, as pessoas fazem isso com partido político, e Deus vira a muleta mais comum do mundo. E a ciência vira a muleta mais comum do mundo. Eu defendo isso porque a ciência disse. Eu defendo isso porque o padre ou o pastor disse. Eu defendo isso porque é a palavra de Deus. Isso, na verdade, é preguiça, é uma muleta que você pega e coloca no lugar da sua razão para você terceirizar a responsabilidade da sua vida. Porque é muito mais fácil culpar que as coisas não vão para frente por causa da política, ou por causa da religião, ou porque Deus quis assim, ou porque o inimigo interferiu, ou porque qualquer outra coisa, ou porque a sociedade é injusta, do que falar, foi culpa minha, porque eu não quis aprender como que a situação realmente funciona para saber lidar com ela melhor. Bem, se for um puxãozinho de orelha, é até para mim isso daqui, porque eu também tenho os meus símbolos da razão e preciso cuidar demais para não entregar a direção da minha vida na mão de outra pessoa. Bem, esse é o clique de hoje. Muito obrigado por acompanhar até aqui, obrigado pelo seu tempo e até o clique de amanhã.